vem para mais um momento de esclarecimento, levando para você a instrução da palavra de Deus, momentos de esclarecimento para a edificação da fé. Estou fazendo o trabalho do reino de Deus, levar edificação, ensino, instrução, para que o corpo de Cristo, pessoas, sejam edificadas. Todos aqueles que ouvem. Então estou aqui, nesse momento, convidando você, que é membro do corpo de Cristo. Não estou falando de você religioso de nenhuma igreja do homem, da instituição religiosa do homem. Você vai ignorar, você vai entrar em defesa da causa da sua igreja, da sua religião, da sua vida formal religiosa. Estou levando esse trabalho para todos que têm ouvido ouvir, principalmente para os membros do corpo de Cristo, porque o dom que me foi dado, a vocação, foi para edificação do corpo, igreja de Deus, pessoas que estão em Cristo, que assistem os vídeos em qualquer lugar, aonde estiverem, são membros que formam a igreja, estão inseridos no reino de Deus, pessoas. E esse é o meu propósito objetivo, proporcionar o conhecimento e levar ao alcance de todos. E nesse momento, estou convidando você para mais um momento de edificação. Meu irmão, em Cristo Jesus, quero, nesse momento, chamar a sua atenção para que você seja prudente, esteja atento naquilo que é mais importante para o cristão priorizar. Aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Por que Paulo deu essa palavra a Timóteo? Porque Paulo advertiu Timóteo sobre esse conselho, para que Timóteo priorizasse a sua vida no cuidado da doutrina, que é por onde ele vai estar no caminho da salvação. Qual o objetivo, a finalidade que Paulo deu essa advertência, a instrução a Timóteo? O que estava acontecendo para Paulo advertir Timóteo com essa palavra? É isso que eu quero que você entenda dentro das Escrituras. Amém? Vamos lá. Vamos ler esse texto que está aqui, inserido na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverando nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então Paulo vai dar essa advertência a Timóteo, para que Timóteo priorizasse, tivesse cuidado da sua vida estar andando na doutrina de Cristo, por onde ele nos orienta, para que fazendo isso, viéssemos a estar na salvação. Tanto a nossa vida salva em Jesus, andando por essa salvação, quanto aqueles que nós estamos instruindo, orientando, levando o esclarecimento da doutrina, formando nessas pessoas o conhecimento de Cristo, a instrução de Cristo, a direção para Cristo em Cristo. Essa é a doutrina. Essa é a prioridade do cristão. Eu quero convidar você nesse momento para que você vigie, esteja pronto para defender a fé, fazer o bom combate em defesa da sua fé. E essa sua fé tem que ser principiada em Cristo pela doutrina de Cristo. Tem muita gente aí combatendo, estando pronto, preparado para defender sua vida de igreja. Mas, irmão Edson, o senhor só bota a igreja no meio. Tudo que o senhor fala é igreja. Por quê? Essa igreja, a instituição, esse sistema religioso, é uma arma de Satanás, que tem desviado muitos da direção de Deus. Todo ensino herético, toda doutrina de demônios surge dentro das igrejas, pelos líderes que se denominam homens de Deus.
Deixa eu colocar aqui, não perturbe, para não ter interferência nessa ministração, não é? A interferência que tiver aqui é alguém que vier aqui, que eu estou no trabalho, aí eu vou ter que parar. Mas enquanto não vem ninguém, está tranquilo, vou levar para você a instrução. Então, a prioridade do cristão não é defender nem viver vida religiosa dentro da igreja. As pessoas estão mais preocupadas, as pessoas estão mais dedicadas a viver aquilo que estão aprendendo dentro das igrejas. Os valores, as causas de igreja, de religião, de vida formal religiosa. É isso que as pessoas estão defendendo e vivendo. Mas a nossa prioridade, meus irmãos, ela tem que ser pela doutrina de Cristo. Você creu em Jesus por fé, tem que aprender dele, para se manter nele, andando por ele. Muitos creem em Jesus, mas vão ser instruídos por outros princípios. Logo, é uma fé vã em Jesus. Então, convido você para você ser prudente, estar pronto, preparado para fazer o bom combate da fé, se defendendo daquilo que pode lhe afastar, lhe privar da vida com Deus. Tem muita gente mais preocupado em não se desviar de igreja, em estar cumprindo ordenança, obrigação, determinação de igreja. Tem muita gente que está preocupado achando que esse é o caminho da vida santa e da vida em comunhão com Deus, a estar dentro de igreja, submisso nas práticas, nas regras, na formalidade. Não é isso que desvia você de Cristo. Não é isso que você tem que priorizar. Para você se desviar de Cristo, é você estar dentro das igrejas vivendo tudo isso sem o conhecimento, sem a direção da doutrina. Não é deixando de estar numa igreja. Não é vivendo formalidade de igreja. Não é esse o princípio para manter sua vida em comunhão com Deus no caminho da salvação. O princípio que você tem que zelar, ser prudente e ser atento para não desviar de Cristo é a doutrina. É a doutrina, não é vida de igreja. Não é ritual e formalidade de usos e costumes e obra religiosa de igreja. É preciso vigiar, irmão. Estar pronto para defender a nossa fé, para que a gente não venha se desviar. O diabo, ele usa a estratégia do engano, fazendo o povo pensar que estão sendo instruídos, conduzidos, dirigidos na direção de Deus. Isso ele faz como? Pelas falsas doutrinas. O povo não está preocupado em analisar o que estão recebendo, no que estão sendo instruídos. O povo está satisfeito dentro das igrejas, dentro da comodidade, do satisfatório do ambiente religioso, vivendo as sociais, vivendo o entretenimento, vivendo o conformismo, o satisfatório naquelas congregações, naqueles momentos de emoção, onde um chora, outro grita, outro diz que Jesus é grande, achando que isso é a vida com Deus. Não se preocupe com essa vida religiosa, dentro de atividade religiosa, cumprindo formalidade religiosa. Coloque sua vida mais a priorizar, a ter cuidado da sua vida, andar na doutrina de Cristo. É por onde o diabo tem desviado muito da direção de Deus. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 1. O contexto do versículo 16 que eu li. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti da doutrina, no versículo 16. Fazendo isso te salvarás. Porque Paulo vai dizer isso a Timóteo? Vamos ver o contexto no capítulo 4, versículo 1. A causa pela qual Paulo vai advertir Timóteo com esse texto, no capítulo 4, versículo 16. No versículo 1 do capítulo 4, olha o que Paulo vai estar iniciando na carta, advertindo a Timóteo. Paulo vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas, são muitas as doutrinas de demônios. É dentro desse contexto, dessa advertência, dessa situação, que Paulo vai advertir a Timóteo. Paulo vai dizer, quem está me revelando é o Espírito. Quem está trazendo essa orientação é o Espírito Santo. Advertindo que nos últimos tempos, esses últimos tempos, a gente está vivendo a partir dos apóstolos, a partir de Cristo.
Os últimos tempos já faz 2000 anos desses últimos tempos. E Paulo vai dizer que pelo Espírito Santo, revelando essa orientação para Timóteo, que muitos vão apostatar da fé. Você sabe o que significa apostatar, né? Isso mesmo, é desviar, abandonar, abrir mão da direção. Apostatar da fé, só pode apostatar da fé quem um dia estava na fé. Só pode desviar da fé quem um dia estava na fé. Isso é um fato, é uma realidade. Quem está em Cristo pode se desviar, tá? Se não for prudente, vai se perder do caminho da salvação. É por isso que Paulo vai advertir Timóteo: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Sabe por quê? Porque até chegar ao final vai ter muitos desvios. Vai ter muitos caminhos que vão ser incentivados a pegar para nos tirar do único e verdadeiro caminho que nos leva à salvação, que é Jesus, pela doutrina, pela instrução, pela orientação, pelo aquilo que ele trouxe para o nosso conhecimento no Evangelho. Quem não estiver andando com Cristo por fé dentro da direção do Evangelho, está perdido de Deus. A vida com Deus não é aderir a uma religião e viver uma regra de norma, de crença, de dogmas, de obrigações, de princípios, de valores, de religião nenhuma. A vida com Deus é pelo ouvir o Evangelho, crer e se converter e passar a ser prudente, andando esta vida nessa direção, cuidando da minha vida com Deus enquanto aqui eu viver, dirigida pela doutrina de Cristo, é o que Paulo vai dizer a Timóteo. Então Paulo vai advertir Timóteo dentro dessa situação, que muitos iam apostatar da fé, desviar da fé. Agora, qual o motivo dessa apostasia? Qual o motivo desse desvio? Porque saiu da igreja? Não. Porque não foi para o culto? Não. Porque não era de nenhuma religião? Não. Porque não obedeceu o pastor para os trabalhos, as obrigações e a ordenança da igreja? Não. O povo está dentro das suas igrejas, dentro da sua vida religiosa, desviado de Deus. Sabe qual é o motivo do desvio? Não porque bebeu, roubou, matou, fumou? Não. Eu nunca vi Paulo dizer a alguém assim, ó, cuidado para não se desviar de Deus pela bebida, pela comida, pela roupa, por nenhuma coisa dessa. Ninguém está dizendo que pode beber, roubar, andar nu, não. Mas a preocupação dos apóstolos não era fazer ninguém deixar de usar calça e usar bermuda. Não era convencer ninguém que se usar brinco é pecado. Os apóstolos não preocuparam-se com isso. A maior preocupação dos apóstolos era levar os irmãos o conhecimento da doutrina, para não se desviar de Cristo, porque eles poderiam viver todo tipo de usos e costumes, toda a vida zelosa da religião. Se não tivessem o entendimento da doutrina de Cristo para andar por ela, estavam crendo em Jesus em vão, com todo o sacrifício religioso, com toda a vida devota dentro de qualquer instituição. Não é esse o meio, o caminho, o mérito, o princípio para a vida com Deus. É pela doutrina, o conhecimento. Eu sempre digo aqui, vida com Deus não é questão de estar nessa ou naquela religião, cumprindo esse ou aquele sacrifício ou obrigação religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Andar com Deus pelo entendimento daquilo que Ele nos revela na sua palavra, por Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E a doutrinas no plural, de demônios. Olha o motivo pelo qual vão abandonar a fé. Olha o motivo pelo qual vão desviar da fé. Olha o motivo pelo qual vão ser reprovados por Deus. Olha o motivo pelo qual estão adorando, servindo a Deus em vão. Porque não estão na doutrina de Cristo. Estão vivendo todo o sacrifício religioso, toda a vida bonita religiosa, todo o encontro maravilhoso que impressiona o povo, que leva a emoção para o povo, mas estão desviados. Por quê? Qual é o princípio que leva o homem a se desviar de Cristo?
é o homem estar sem entendimento de Deus. Nada, ninguém pode adorar a Deus sem entendimento, ninguém pode ir a Deus sem o conhecimento, ninguém pode dizer que é de Deus se não tiver na verdade dele. A causa pela qual muitos vai desviar da fé é por doutrinas de demônios, espíritos enganadores que estão levando essa doutrina para o povo, que infiltraram-se no meio do povo de Deus e estão colocando, estabelecendo regras, princípios, normas, conceitos, valores que tiram você da direção de Cristo, que não é o que o Evangelho orienta. E quando você segue essa direção, anátema, você está desviando da fé, reprovado da fé. Doutrina de demônios, instruções, ensinamentos, orientações que não são de Deus, é de demônios, porque o Espírito Santo de Deus jamais vai levantar alguém para criar uma ideia, um conceito, meios doutrinários que tira o homem da singularidade e exclusividade do sacrifício de Cristo. Irmãos, quantas e quantas pessoas estão dentro de grupos religiosos, dentro de instituições religiosas, onde diz que é casa de Deus, desviado de Deus, seguindo doutrina de demônios, né? Dando ouvido a espíritos enganadores que estão falando através desses homens que diz que é de Deus. Espíritos enganadores. E a palavra de Deus vai dizer, é porque o povo não dá ouvido à palavra, não é prudente. O povo quer viver a emoção, o povo quer viver aquilo que os olhos veem. Eles não querem viver com entendimento. Eles não são prudentes a ouvir. Eles querem ver. É isso que agrada, satisfaz o corpo, a natureza corrompida, caída. A palavra de Deus, o apóstolo João, ele vai advertir os irmãos na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Eu estou sempre repetindo isso, porque é isso que o povo precisa. João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Por quê? Se receber, tu vai estar em anátema. Tu vai ser pervertido da fé. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo, quando falou isso, ele falou no contexto de que qualquer ensino que contradiz o Evangelho, tira você de todo o princípio do Evangelho. Paulo não estava falando de fermento de pão. Paulo estava falando de ensinos errados, doutrinas que não condizem com o Evangelho. Se você receber qualquer instrução que não tiver de acordo, conferindo com o Evangelho, vai corromper todo o seu entendimento da verdade do Evangelho. É por isso que nós temos que ser prudentes, cuidando de nós e da doutrina. Quantos e quantos estão perdidos dentro de instituição religiosa, entendendo que é de Deus, que é povo de Deus, que é casa de Deus, que estão servindo a Deus, estão reprovados e desviados da fé. Por quê? Andam bonitinho, cantam, louvam, diz que ama a Deus, evangelizam, faz obra, tem sacrifício religioso, tem devoção, tem encontro, tem muita coisa em nome de Deus, tem poder, tem culto, tem milagre. Só que estão perdidos de Deus, só não tem o entendimento da doutrina, só não tem a doutrina de Cristo para guiar esse povo. Esse povo está guiado por onde? Pelos conceitos e valores dos princípios religiosos, adorando a Deus em vão. Foi o que disse Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque em vão me adoram. Qual o motivo de adorar a Deus em vão? Porque estão seguindo preceitos de homem, não de Deus. Doutrina de demônios pregada por esses homens, ministros de Satanás, enganadores e falsificadores da palavra, que não estão compromissados com a fiel palavra de Cristo, o Evangelho. Estão pregando outros princípios, conceitos. Estão tirando você da doutrina de Cristo e da direção que o Evangelho nos informa. Logo, estão vivendo uma vida de todo o meio que estão fazendo para Deus. Todo sacrifício, toda devoção, toda vida de culto, todo trabalho religioso, toda a vida de formalidade é em vão, meu irmão. Nada disso leva o homem com Deus. O que você tem que se preocupar e priorizar na sua vida não é manter sua atividade de igreja, não é ser fiel às obrigações, às regras e às normas de igreja. O que você tem que priorizar e ter cuidado na sua vida é estar na doutrina de Cristo.
é buscar o conhecimento de Cristo, para não se desviar e observar aqueles que vêm até você dizendo que é de Deus, aquele grupo que diz que é de Deus, aquele lugar que você está sendo instruído, se estão lhe instruindo, lhe conduzindo, lhe formando o conhecimento de Cristo pela doutrina de Cristo, irmão. É muita gente aí pregando, dizendo que é de Deus, trazendo doutrina, trazendo inovação, trazendo revelação, trazendo visão. Cuidado, irmão. Não te deixa levar por isso não, irmão. É porque é profeta, é homem de Deus. Cuidado, irmão. Vai colocar a tua visão, tua atenção não é no homem, não é na igreja, não é em trabalho nenhum religioso. Vai colocar a tua visão e tua atenção na palavra. Esteja mais atento a ouvir. Vai buscar ouvir e examinar com aquilo que Cristo ensinou, para ver se está de acordo. Muitos vão desviar, estão desviados, reprovados da fé, porque estão seguindo doutrinas de demônios. E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer isso, irmão. Olha o motivo pelo qual as pessoas vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, que é pregada por homens enganadores, espíritos enganadores, que usam esses homens para formular ensinamentos, doutrinas e preceitos, como se fosse para Deus, para o povo viver na maldição, no anátema, pensando que estão indo a Deus. Rapaz, isso é muito sério. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Olha o que Paulo vai dizer aqui, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, versículo 18. Os quais se desviaram da fé, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Paulo vai denunciar aqui alguns irmãos que se desviaram da fé, porque estavam com entendimento dentro da doutrina da ressurreição contrária àquilo que o Evangelho e que o Espírito de Deus nos revela. Está entendendo isso? E Paulo vai dizer que esses se desviaram da fé e estavam corrompendo o entendimento de outros. É o que acontece hoje. Muita gente desviada da fé e corrompendo o entendimento de outros. Aonde? Aonde é que estão sendo desviados da fé? Aonde é que estão recebendo doutrina de demônios? Não é só aqui na internet não, porque na internet tem muitos falsos profetas, tem muitos mentirosos enganadores, que não têm compromisso com o reino de Deus, que não estão pregando o evangelho fiel, a palavra, a doutrina da salvação. Tem muitos falsos profetas, ministros do diabo, trazendo ensinos e ensinamentos malditos. Não é só aqui na internet não, é dentro de igreja. O centro dos falsos profetas é as igrejas, nos púlpitos, onde eles querem a glória do povo. Cuidado, irmão. Paulo vai dizer que se desviaram da verdade e perverteram a fé de muitos. Não pense que vida com Deus é viver uma vida formal da religião. Não pense que vida com Deus é você estar cumprindo a sua obrigação religiosa, achando que está satisfeito, bem com Deus, em comunhão com Deus. Vida com Deus é dentro do entendimento, perseverando na fé, cuidando da nossa vida na doutrina. Porque o que tem de falsos profetas, pregando falsas doutrinas, o que já se levantou de falsos profetas, que criou falsas doutrinas, onde o povo está enraizado, vivendo e praticando como se fosse o meio da vida com Deus. Mas, irmão Wellington, seja mais específico. Irmão Wellington, o que é falsa doutrina? É todo o ensinamento que leva você a princípios e a valores para uma vida com Deus que não condiz com o Evangelho de Cristo. Isso é falsa doutrina. Principalmente falando em relação à salvação. Isso é falsa doutrina, é heresia. E uma delas é aquela que é pregada dentro da Adventista do sétimo dia. O juízo investigativo. Essa doutrina do juízo investigativo pregada dentro do sistema religioso adventista do sétimo dia, ela ensina que Jesus entrou no santuário, o lugar santíssimo, para ler os nomes das pessoas que estão lá para ver se vão ao juízo ou não. Isso chama-se o juízo investigativo. Eles acreditam que as pessoas ainda vão ser salvas a partir desse juízo, que tem
o juízo investigativo, porque Jesus, a sua morte, não foi completa. O que Jesus falou lá em João 19:30 é mentira. Quando Jesus disse está consumado, aquilo ali foi realizado, foi feito. O único meio por onde Deus vai ter o homem na vida de comunhão com Ele pelos pecados cancelados, remidos, purificados. Não é dentro de juízo investigativo. Quem trouxe essa doutrina foi os líderes dessa instituição. O senhor Irão Edson, diante da mentira que profetizaram que Jesus vinha no ano de 1840 e não veio. Aí, para cobrir a mentira deles, eles disseram que Jesus veio, mas parou no segundo santuário para fazer o juízo investigativo, para saber quem vai ser salvo, para a purificação dos pecados. Ei, não existe isso. Essa doutrina de juízo investigativo, onde ensina que Jesus está no segundo santuário para ler o nome das pessoas, para ver se vão ser aprovados, não existe, irmão. Eles tiram isso, eles tiram esse meio, eles criam essa doutrina, eles tiram essa ideia da doutrina de demônios que foi formulada por Irão Edson, um dos fundadores da Adventista, como também Ellen Goldwhite, com outras doutrinas de demônios. Eles ensinam que a purificação do pecado vai ser no juízo investigativo. Isso tira o mérito do sacrifício de Cristo, que é por meio por onde o homem recebe o cancelamento da dívida, a justificação do pecado, para não ir a juízo. Jesus já cumpriu tudo. Ele está à destra do Pai, aguardando o dia que o Pai vai enviá-lo para buscar os que aqui são salvos e os que morreram salvos. Não tem um intermediário de juízo investigativo. Então isso é uma doutrina de demônio, irmão. E não só essa, mas muitas outras doutrinas dentro da Adventista do sétimo dia. Não é só Adventista, não. Dentro da presbiteriana, parece, né? É povo de Deus, falam de Jesus, olha, andam bonitinho, são santos, fala de santidade. Não te preocupa com isso não, vai analisar a doutrina. Dentro da Congregação Cristã do Brasil, dentro das igrejas evangélicas, das religiões católicas, da religião Testemunha de Jeová, de Mormons, é doutrina de demônios que eles estão lá levando o povo a viver, desviando de Cristo, rejeitando e substituindo o sacrifício de Cristo por outros meios, outros méritos. Doutrina de demônio, irmão, você tem que se preocupar com isso. Você tem que buscar a doutrina de Cristo. O que é a doutrina? É a instrução. É a direção que você tem que andar, colocar a tua vida dentro de princípios e valores para uma vida de comunhão e de fé com Deus. Não é isso que ensina o povo dentro das religiões, nas suas doutrinas relativas, particulares, onde eles estabelecem que é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é o que ensina nenhuma igreja ou religião. A verdade de Deus é Jesus. É o que Jesus trouxe para o nosso conhecimento. Por isso que Jesus disse, aprendam de mim. Você está nessas igrejas, nessas religiões, aprendendo de quem? Eu te pergunto. Jesus te ensinou a estar em Deus dentro de alguma instituição religiosa? Algum local, ambiente que diz que é casa de Deus? Outra coisa que eu te pergunto. Jesus ensinou a alguém que casa de Deus é alguma instituição religiosa? Outra coisa que eu te pergunto. Jesus ensinou que para adorar a Deus tem que ir para algum lugar, casa de Deus, que dizem que é instituição religiosa? Outra coisa que eu te pergunto. Jesus ensinou a alguém que tem que guardar o sábado como selo daqueles que vão ser salvos? Outra coisa que eu te pergunto. Jesus ensinou alguém a dar dízimo, a guardar sábado, a estar dentro de religião, submisso, devoto, praticante, sobre a autoridade de líder religioso que estabelece regra, norma e princípio como meio e graça para o povo alcançar de Deus alguma coisa? Jesus ensinou alguma coisa disso? Se você estiver vivendo tudo isso, você está reprovado da fé. Você não está na fé salvífica, a fé que salva. A fé verdadeira não é o homem dizer, eu creio em Deus, sou crente da igreja evangélica. A fé verdadeira é o homem estar em Cristo, crendo nele verdadeiramente e andando pela palavra dele, estando prudente com a sua vida, andando na doutrina de Cristo.
E não dando ouvido a ninguém. Pode ser o Papa, o Bispo, o pastor presidente que venha dizendo que é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus para a minha vida, quem guia, quem rege, quem instrui a minha vida é Jesus. Se alguém vem ter comigo como autoridade de Deus e não traz a doutrina de Cristo, eu já sei que esse não é de Deus, é do diabo. Não vou ouvi-lo. Porque eu não fui chamado para ouvir e nem seguir homem nenhum. Eu fui chamado para ouvir a palavra de Deus e seguir a Jesus. E esse homem que vem, ele tem que trazer a palavra de Deus e mostrar ao povo o caminho que é Jesus. Não é uma igreja sob a liderança dele. Cuidado, irmão. Doutrina de demônios. Quantas doutrinas de demônios tem por aí? Vai analisar a doutrina dos Testemunhos de Jeová, formulada por Charles Taze Russell. Doutrina de demônio. Digo sem mentira, não é o evangelho. Contraria tudo que o evangelho ensina. Vai analisar a doutrina dos mormons. Doutrina de demônio, irmão. E a maioria dessas doutrinas, elas são estabelecidas por meio de visão, de revelação. Foi o que aconteceu com Joseph Smith. Disse que teve uma visão, a revelação de Deus apareceu a ele e formulou a doutrina formulada lá nos mormons. O livro de Mormons. Vai analisar como foi levantada a doutrina da Adventista por meio de Ellen Goldwhite, por meio de Iron Edson, que disseram que teve a visão, a revelação de Deus. Ó, vai analisar a doutrina dos Testemunhos de Jeová. Charles Taze Russell estabeleceu a volta de Jesus, estabeleceu princípios doutrinários que não condiz com o Evangelho, que ele estabeleceu que se o homem não crê esses princípios que ele colocou, o homem não pode ter vida eterna. Vem Ellen Goldwhite e ensina que se ninguém conhecer a luz menor, não pode conhecer a luz maior, porque os escritos dela é a luz menor que faz você conhecer a verdade de Deus. Quem disse isso? Ela estabelece os escritos dela superior às escrituras, porque é ensinado lá dentro que ninguém pode conhecer a revelação da verdade e da salvação de Deus que está nas Escrituras, se não ler os livros, a doutrina, se não for pela a instrução, o ensinamento dela. Lá dentro eles pregam isso. Eles são mentirosos, eles dizem que não, mas lá dentro é. Eles não são abertos, por isso que Jesus disse, o que vocês pregar, preguem abertamente. Não adianta pregar uma coisa aqui para você e quando chega lá dentro prega outra. O Evangelho é luz, não é trevas. Tudo aquilo que é pregado ao oculto é treva. A luz tem que ser exposta em qualquer lugar para todos. É muita doutrina de demônios, irmão. É muito enganadores. É muito falsos profetas que se diz homem de Deus, que se denominam enviado de Deus. Muitos ministros de Satanás, e Paulo vai dizer isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 17. Dá uma lidinha lá. Ministros de Satanás que se transfiguram em ministro de Cristo. Cuidado, irmão. Não te preocupe em viver a tua vida de escrava, de formalidade, de dependência de igreja, não. Porque não é isso que vai te levar à comunhão com Deus. Não é isso que vai te dar segurança com Deus. Não é isso que te dá a garantia da salvação com Deus. Te preocupa em analisar a doutrina. Cuida de ti da doutrina. Fazendo isso, aí tu estás na salvação. Mas como? Se você não está disposto a ouvir, não conhece a doutrina de Cristo, não tem interesse em ouvir o que Cristo ensinou, está mais voltado, com a mente cauterizada, alienada, dentro do que estabelece os homens nas instituições religiosas, igrejas, que dizem que é a casa de Deus. O povo está mais devoto, está mais obediente, está mais fiel, está mais dedicado, zelosos, não é a Deus pela palavra. É aos homens pelas obras das igrejas, aonde estão adorando e servindo a Deus em vão. Estão mortos pensando que estão vivos. Estão reprovados de Deus por meio da fé desviada da verdade do Evangelho. Paulo vai dizer, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão desviar da fé seguindo doutrina de demônios. Meus irmãos, o que tem de homens aí, dizendo que é sábio, teólogo, conhecedor das Escrituras, pregando doutrina de demônios, levando multidões aí para o inferno, desviando muitos da fé, não é brincadeira, irmão. Está na internet, está nas igrejas, está na escola, está nas portas. Cuidado, irmão.
Por isso que eu digo aqui a você, vigia, faça o bom combate da fé, guarde a sua mente com a palavra de Deus, se proteja com a palavra de Deus no seu entendimento, iluminando a sua mente para você não se desviar, voltando às trevas. Faça o bom combate da fé, cuide de ti e da doutrina. Defenda a sua fé, não é vivendo vida de igreja. É dentro do conhecimento de Cristo. Vá buscar cada dia mais conhecer e prosseguir. Examinar, conhecer o Evangelho, conhecer o que Cristo orientou, para não estar escravizado dentro de ordenança, de regra, de norma, de obrigação, de proibição de homens que colocam fardos de servidão no povo dentro de religião, fazendo o povo pensar que aquilo ali é o que Deus quer para uma vida com Ele. Não saia do meio deles. Volte ao caminho. Não continue com o coração endurecido. Dê ouvido à voz de Deus. A palavra está sendo pregada. Quem tem ouvido para ouvir, que ouçam. Esse é o meu trabalho. E que Deus te abençoe. E que você analise tudo que você ouviu e faça uma reflexão daquilo que você está vivendo como princípio de Deus, sendo dedicado, devoto, praticante, aonde você está, com aquilo que Jesus ensina, pede e orienta, ordenando porque Ele é o Senhor e nós somos servos. Temos que estar na submissão, guiado por Cristo, que é a cabeça da igreja que somos nós. Amém?